A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, que cura, que liberta e que leva o homem para o céu. O texto fica aqui no livro de Apocalipse, livro das revelações, futuras, e que nos ensina aqui acerca do juízo final, do que irá acontecer lá no final da nossa caminhada, no julgamento de Cristo Jesus para com a humanidade. Esse é o livro do Apocalipse, irmãos? E nós vamos aqui fazer uma pequena reflexão aqui no capítulo 20, Vamos ver o que Deus tem a falar aos nossos corações. Capítulo de número 20, versículo de número 11, diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo de número 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a impressão que eu tenho é que nós, cristãos, nós estamos vivendo como se não existisse o inferno. Às vezes nós esquecemos, meu irmão, minha irmã, de que o lago de fogo, que Apocalipse 20, versículo 15 diz, não é real. Às vezes nós vivemos como se o inferno não fosse real. Alguns estudiosos, os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus falou mais sobre o inferno do que de céu. E é verdade. Jesus o tempo todo falando de dois caminhos. Sempre se dizendo e chamando a atenção para o caminho que conduz ao inferno. Raça de víboras, arrependei-vos. Jesus começou seu ministério falando isso, chamando a atenção acerca do julgamento final. Mas essas pessoas não deram ouvidos à sua mensagem. Muitos não deram ouvidos. Não quiseram ouvir as palavras de Jesus Cristo. E muitos hoje também estão se apostatando da palavra de Deus, querendo viver de acordo com seus desejos e com as suas vontades, vivendo um evangelho sem Cristo, vivendo um evangelho em que Jesus não se faz presente. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender e compreender a realidade do inferno. Nós precisamos entender de que naquele grande dia haverá dois grupos. Um grupo que será lançado no lago de fogo e o outro grupo em que Jesus dirá: vinde a mim, bendito de meu Pai. É necessário, como diz aqui no capítulo de número 22, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa isso, irmão Márcio? Significa, meu irmão, minha irmã, nascer de novo.
Paulo, o que é necessário fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Faça como aquele cobrador de impostos que teve um encontro com Jesus chamado Zaqueu, em que ele diz para o Senhor: Senhor, se defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é conversão. É abrir mão. É renúncia. Mas infelizmente tem muitos que querem viver um evangelho sem renunciar. Agora eu me lembrei daquela passagem daquele jovem rico. Eu vou parafrasear aqui o texto, em que ele chega para Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para ser um dos seus discípulos aí, para te seguir? E Jesus relata lá os mandamentos lá para ele. E aquele jovem chega para Jesus: tudo isso eu vivo, eu pratico desde a minha infância. Aí Jesus fala para ele: vai lá, vende tudo o que tem, distribui entre os pobres. E diz o texto que aquele jovem se entristeceu e foi embora. Por isso que logo em seguida Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo entrar na fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava ensinando com isso? Ele estava falando, meu irmão, minha irmã, do amor ao dinheiro. É mais fácil um camelo entrar na fenda de uma agulha do que aquele que tem amor ao dinheiro, aos seus desejos, às suas vontades, entrar no reino dos céus. E é isso que muitos estão fazendo. Estão deixando de servir a Cristo para servir a si mesmo. Estão deixando de pregar a Cristo para pregar aquilo que as grandes multidões querem ouvir, satisfazendo as suas expectativas e os seus desejos. E quando o Evangelho vai dizer que nós precisamos renunciar, bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia está dizendo que feliz é esse, mas o seu prazer é na lei do Senhor e na sua lei meditar dia e noite. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, meu irmão, minha irmã. De qual grupo você quer fazer parte naquele grande dia? Do grupo que vai ser lançado no lago de fogo ou no grupo em que Jesus dirá: vinde a mim, benditos de meu Pai? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós, para podermos ter esse entendimento, meu irmão, minha irmã, e compreensão de que o inferno é real. Compreensão de que haverá apenas 2 grupos. Um que será lançado no fogo e outros que estará com Cristo para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor te proteja das influências deste mundo. Que o Senhor nos proteja, meu irmão, minha irmã, das influências desse mundo e que possamos viver um evangelho cristocêntrico. Um evangelho em que nas nossas ações, através das nossas obras, das nossas ações, vai dizer quem somos nós, de qual grupo nós verdadeiramente fazemos parte. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos dando esse entendimento. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.